Tem muita gente que vem falar comigo para que eu ajude a identificar suas pedras e me pergunta sempre quanto que vale. Querem vender algo que não sabe o que é e não faz a menor ideia para que serve aquele mineral ou qual o seu valor. São pessoas que buscam uma alternativa de ganhar algum dinheiro. Com a crise do desemprego em alta, com o custo de vida a cada dia levando o povo à miséria e com um governo incapaz de acertar algo de bom para o povo pobre, as oportunidades de ganhar dinheiro com minerais pode ser uma alternativa para quem não tem dinheiro para investir. Sem dinheiro para investir, você irá precisar de outros elementos para criar um negócio. Vou te mostrar neste vídeo 5 passos que vão te ajudar muito a começar teu negócio com pedras sem dinheiro nenhum. Hoje vou te mostrar esses 5 passos, independente de qual será o negócio que você vai fazer com suas pedras. Em outros vídeos vamos descrever cada tipo de negócio, de como fazer esses 5 passos com detalhe. Você pode encontrar seu melhor negócio com pedras através de artesanato, através da venda de pedras brutas, através da venda de pedras lapidadas ou outras formas de ganhar algum dinheiro com pedras. Seja qual for o seu mercado com pedras, o seu negócio pode lhe render de 100 a R$1.000 por dia, por exemplo. Mas é preciso entender esses 5 passos importantíssimos para alavancar seu negócio. Fica nesse vídeo até o final, porque hoje vou te ensinar quais são esses passos que irão te ajudar muito a ganhar dinheiro com pedras. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Geologando com Sérgio Klein, o canal que mais cresceu entre as pessoas que encontram pedras e não sabe bem o que é e nem se vale alguma coisa. Aqui você fica sabendo sobre a sua pedra e agora vai ficar sabendo como ganhar dinheiro com ela. Eu recebo dezenas de mensagens por dia de gente querendo saber que pedra é essa que eles encontram, qual o valor da pedra, como vender a pedra, enfim, pessoas que procuram um modo de ganhar dinheiro com a pedra que descobriram, mas que não fazem ideia do que seja e não sabem nada sobre o mercado de pedras. Não sabe qual o valor, o que fazer com a pedra, como agregar valor à pedra que descobriu, como tornar aquela pedra em algo que as pessoas queiram comprar. Se você é uma dessas pessoas, ou só gosta mesmo de minerais e dos assuntos de geologia, mas ainda não está inscrito no Geologando com Sérgio Klein, então se inscreva. É de graça. Dê um super like nesse vídeo e abuse nos comentários. Se você quer mesmo abrir um negócio com suas pedras, comente aí embaixo, deixando a hashtag Sérgio Klein me ajuda. Você que quer abrir seu negócio com pedras e nem sabe por onde começar e tem na cabeça que só quem tem muito dinheiro pode empreender, vou te dizer que você pode fazer isso sem dinheiro para começar. Com esses 5 passos você vai estar pronto para fazer seu negócio com pedras e faturar 10, 20, 30 mil por mês? Não sei, eu acho que não. Mas o que eu posso te garantir é que sem esses 5 passos você não vai começar nada. No máximo vai gastar muito tempo no Facebook mostrando as suas pedrinhas sem ganhar nada com isso. Então preste atenção
E fica até a última dica, porque isto aqui pode mudar a sua vida. Empolgante. Tá sendo bem divertido, tem muita coisa legal e bastante vaca grande. Primeiro passo. Você precisa pensar certo. A maioria das pessoas acham que suas pedras valem muito. Se for um diamante, pode até ser verdade, pode até valer alguma coisa. Mas 99,9% das pessoas que têm apenas cascalho ou amostras de minerais de baixo valor reconhece que tem realmente o mineral de baixo valor em mãos, acha que tem mais e não é verdade. Então tem que pensar certo sobre os minerais que você pretende negociar, que você dispõe para realizar um negócio. Se você pensa em ganhar algum dinheiro com suas pedras, você precisa agregar valor a essas pedras. Elas servem para o quê? Quais as propriedades que essa pedra tem que você precisa ressaltar na hora de comercializar? O que a pessoa que vai comprar a sua pedra vai estar levando? Somente a pedra? A pessoa que pensa errado quer apenas saber o valor da pedra para tentar passar para frente. Esquece que gastou dinheiro para buscar aquela pedra no rio, no mato, no barranco. Esquece que gastou dinheiro com a internet para divulgar em um post muito mal feito no Facebook. Esquece que está perdendo tempo, e tempo é dinheiro. Uma coisa que você tem é todo o tempo do mundo. E é esse tempo que você vai ter que transformar em dinheiro. Isto é, se você conseguir vender sua pedra, mesmo que por um valor pequeno, que mal irá cobrir as despesas que você já teve, que você nem sequer sabe. Você não sabe qual que é a pedra, não sabe qual que é o valor e não sabe nem sequer quanto está gastando com aquilo. Então como que você vai fazer para se organizar? Primeiro, pense certo, pois se não souber nada sobre o que você está querendo vender, você estará gastando seu tempo e não irá vender nada. E assim vai ter logo de cara já um prejuízo, que mal você sabia que iria ter. Se você quer pensar certo, precisa fazer a seguinte pergunta: como essa pedra vai fazer a diferença na vida das pessoas? Então, se você achou uma pedra e já quer saber o valor para poder fazer algum rolo de venda e nunca se perguntou sobre o que aquela pedra vai ajudar as pessoas, você já pensou errado. Seu pensamento certo é: como com essa pedra eu vou fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quando você vai vender a sua pedra, você não vende a pedra. Você pode vender, por exemplo, a conveniência, você pode vender, por exemplo, um prazer, você pode estar vendendo um bem-estar, você pode estar vendendo uma experiência, você pode estar vendendo sentimentos, você pode estar vendendo emoções, status, conforto, conhecimento, autoestima. Você pode estar vendendo várias outras coisas que estão embutidas em sua pedra e que é bom que você saiba que elas existem. Senão você simplesmente vai estar vendendo uma pedra. Qual que é o valor de uma pedra? O valor de uma pedra é o valor de uma pedra. E qual que é o valor de uma emoção? As pessoas não compram pedra por comprar pedra. Elas compram pedra por algum significado que aquela pedra tem. Primeiro, pensa o que está por trás daquela pedra. E depois você pensa na pedra em si. Ah, então você está vendendo a pedra? Não, você
está vendendo conveniência, prazer, bem-estar, experiências, sentimentos, emoções, um monte de coisa que você pode estar vendendo com a pedra, e não simplesmente a pedra. É o que está por trás da pedra o que é o mais importante, e não a pedra em si. O passo número 2. Monte seu canvas. Canvas? O que é canvas? Bom, então vamos lá. Canvas é um método prático de organizar seu negócio. De modo visual, é uma planilha simples para quem quer começar um negócio, do zero e sem dinheiro. Canvas, então, é uma planilha onde você irá preencher qual o propósito do seu negócio, quem são seus clientes potenciais, quais seus custos, qual sua equipe, quais são os seus clientes, o que os seus clientes pretendem com aquele produto que é a pedra. O Canvas, na verdade, é um modo de você abrir a cabeça, a sua cabeça, para encontrar uma forma natural para entender qual é o real valor de sua pedra, conhecendo o mercado que a sua pedra disputa. Eu vou estar deixando um link na descrição para que você possa baixar um modelo de uma planilha Canvas. E bora lá baixar e começar a preencher essa planilha. O próximo passo. As pessoas ignoram esse passo e eu pergunto por que você ignorou isso? Você chegou até aqui, prestou atenção em tudo e ainda não se inscreveu no Geologando com Sérgio Klein. Não deu joinha no vídeo, simples assim. Não fez a única coisa que poderia fazer por gratidão. E gratidão não custa nada. Assim como se inscrever no canal, dar um like, fazer um comentário, isso também não te custa nada. Mas a ingratidão já aponta que seus negócios com pedras não vai muito longe. Você deixa de agradecer uma vez os seus clientes e nunca mais eles te olham na cara. E sua pedrinha que você buscou no fundo do rio vai ficar como peso segurando a porta. Dê valor a quem te dá conhecimento. Bora se inscrever, esmagar o dedo no like, porque aqui no Geologando com Sérgio Klein você tem todas as dicas sobre as suas pedras, o que elas são, como elas surgiram, como elas podem parar na tua mão e como transformar essas pedras em dinheiro, em um negócio seu. Portanto, se inscreva e acione o sininho para não perder nenhum vídeo novo no Geologando com Sérgio Klein. Então bora lá, legal, né? Ok, você pensou que sua pedra oferece de bom na vida das pessoas, que foi o passo número 1. Você também já rabiscou o Canvas, que é o passo 2, se inscreveu no canal, então agora vamos para o passo número 3, que é descobrir o que as pessoas querem de sua pedra. Você precisa descobrir o que querem, o que precisam, o que fazem com as pedras. Será que sua pedra serve para o que as pessoas querem? Sua pedra está adequada? O que é preciso fazer para melhorar a sua pedra e ela ser adequada aos seus clientes? E ela ser adequada às necessidades dos seus clientes? Como são seus concorrentes? Será que você não está valorizando demais suas pedras? Será que você pensa que o seu quartzo tem o mesmo valor de um diamante? Baixe esse teu ego. Um empreendedor com o ego muito elevado
tem uma queda muito mais violenta, muito mais feia. Ouça as pessoas e deixe de achar que você sempre está certo e que o seu quartzo não é uma pedra rara. Sua pedra não é rara e não é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola do deserto. Quando a gente fala que o cliente sempre tem razão, é porque eles sabem do que precisam e sabem o que estão buscando. Se eles estiverem buscando a tua pedra, melhor ainda. Se tua pedra estiver nas condições que os seus clientes desejam, você vai vendê-la. Caso contrário, não vai vender. Dificilmente não é a sua pedra que eles querem. Eles querem o que a sua pedra pode lhes oferecer, além de ser uma simples pedra. Pedra por pedra, um tijolo é uma pedra. Sua pedra não pode ser uma simples pedra. Sua pedra é um mineral ou uma rocha que serve para satisfazer alguma necessidade de seus clientes. Portanto, ouça muito os seus clientes para oferecer o que eles querem e não aquilo que você pensa a respeito de sua pedra. Seja um tijolo ou um mineral, seja um quartzo ou um diamante. O passo número 4. Busque referências. No mundo das pedras você pode inovar, mas sempre estará restrito ao que já existe. Seja em pedras para artesanato, pedras para meditação, amuletos, joias, decoração, seja o que for. Então pesquise muito sobre esses segmentos e não perca tempo tentando inventar coisas novas, coisas que durante esse tempo todo as pessoas não se interessaram. Não é porque você inventou uma coisa nova com a pedra que alguém vai se interessar por elas. Elas se interessam pela pedra, pelo que a pedra já representa na vida delas, e não naquilo que você vai inventar com as pedras. Então não invente novos mercados com a pedra, porque você vai estar simplesmente perdendo dinheiro, perdendo tempo com isso. Busque as alternativas que já existem e centre-se nessas alternativas. Invista em conhecer o mercado e seus clientes, mesmo que seja para vender a pedra bruta em saquinhos de 500 gramas. Busque referências e traga dessas referências algo que faça sentido para você e seu negócio com as pedras. Finalmente, o último passo. Preste atenção agora. Seja criativo ou criativa na sua divulgação. Nunca mais poste vídeos perguntando que pedra é essa e se tem algum valor. Diga você que pedra é essa. Diga qual que é o valor. O que essa pedra tem de bom. Valorize a sua pedra. Não fique perguntando para o universo qual o valor da sua pedra. Dessa forma, você corre o risco de nem saber qual o valor da sua pedra e mais, vai passar para os possíveis clientes que gostem daquele tipo de pedra a impressão que a tua pedra não vale nada. Diga você que pedra é essa, qual o valor que ela representa na vida de seus clientes. Chega de pedir esmola e de mostrar que você está desesperado a ponto de querer vender, se livrar da sua pedra de uma forma aleatória, uma forma estúpida de se fazer negócio. Não perca tempo, não perca dinheiro com isso. Não se desespere ao ponto de querer vender sua pedra para comprar meio quilo de feijão ou meio quilo de fuzil. Hoje em dia parece que as pessoas estão trocando feijão pelo fuzil. Também não entre nessa jogada não. Não troque 6
por meia dúzia quando os 6 e meia dúzia são muito diferentes. Use sua criatividade para agregar valor ao seu produto, à sua pedra, ou melhor, ao seu mineral, ou melhor, ao seu cristal, que tem o poder de transformar pedras em botijão de gás, ou trazer paz de espírito, ou de alegrar ambientes. Veja que é muito diferente você vender uma pedra ou vender a paz de espírito. É muito diferente. Se aquela pedra te proporciona a paz de espírito, você vai comprar aquela pedra pelo valor da paz de espírito que aquela pedra te proporciona e não pelo valor da pedra. Isso é uma coisa que você precisa assimilar. Lembre que você está começando um novo negócio sem dinheiro. Você tem que fazer tudo sozinho. Seja grato com quem te ajuda, mas tudo depende de você. Seja o sucesso ou o fracasso, ele será seu. Tudo é fruto daquilo que você está iniciando e batalhando dia a dia para que aconteça. Com essas 5 dicas, você já passa para a prática agora mesmo. Vou ajudar você fazendo novos vídeos sobre minerais e sobre negócios que podem dar algum dinheiro com minerais. Mas esses 5 passos você vai usar para qualquer tipo de negócio. O meu negócio com minerais começou há 40 anos atrás, estudando os minerais. Hoje eu vendo conhecimento, eu não vendo minerais, eu não negocio pedras em si, eu negocio com conhecimento. Eu uso o meu conhecimento para ganhar dinheiro através de laudos judiciais, através de clientes que estão interessados em recursos minerais, em mineração, em clientes que necessitam do conhecimento geológico, mineralógico, que eu comecei a investir há 40 anos atrás. Estou oferecendo esses conhecimentos aqui de graça para você. Espero apenas a gratidão de sua parte. Nesse início, é você que irá fazer tudo sozinho. Você que irá atrás das pedras, você que terá que saber o que são as suas pedras, vai ter que dar um jeito de saber reconhecer minerais, vai ter que pesquisar para que servem aqueles minerais, vai pesquisar mercado, qual o preço que o mercado anda praticando. Você terá que oferecer o que de melhor tem a sua pedra para seus clientes. Você terá que achar seus clientes. É muito trabalho, mas é assim que funciona. Você que terá que divulgar o seu produto, a sua pedra, com criatividade, como o 5º passo nos coloca, nos ensina. Vender suas pedras e se organizar nas finanças, tudo isso é você que vai fazer. Assim você irá iniciar um negócio de sucesso como um empreendedor. Todos esses 5 passos que eu estou ensinando aqui, e também irei detalhar em outros vídeos que eu vou produzir de agora em diante, vão se centrar em pensar certo, montar seu canvas, sua planilha de organização para entender o seu negócio, descobrir o que as pessoas querem de sua pedra, o que elas buscam quando compram um mineral. Vai ter que buscar referências de como as pessoas agem no mercado de pedras, vai ter que ser criativo na divulgação. Tudo isso você precisa saber e fazer. Saber, eu posso te ensinar, mas fazer é com você. Tire a bunda da cadeira e faça. É simples assim. Aqui você vai aprender, mas é você quem vai fazer.
Se você aprendeu ao menos o que é a gratidão assistindo este vídeo, vai pegar o link desse vídeo e divulgar para outras pessoas, para o seu grupo que busca negócios em WhatsApp, seus amigos, vai divulgar isso nas suas redes sociais. Em vez de ficar divulgando, que mineral é esse, quanto que vale, vai divulgar uma informação com alguma substância mais valorosa do que você divulgar, olha, esse aqui é meu mineral e olha como eu sou coitadinho, eu não sei o que é e não sei quanto que vale. Não. Procure divulgar informações corretas, seja ele do seu mineral ou seja de quem te ajuda a entender como você pode ganhar dinheiro com isso. Com isso, você me ajuda e eu te ajudo. Você me ajuda a eu te ajudar. Pois se o canal Geologando com Sérgio Klein cresce, mais vídeos como esse serão feitos. É a minha forma de ser grato com quem é grato comigo. Assim, todo mundo fica feliz, certo?